Olá, meu nome é Thaís de Castro Menezes e eu escrevi, em conjunto com a Daniela Miranda Duarte, o texto Autonomia Privada e Discriminação de Gênero. A autonomia das mulheres é um tema muito amplo que deve ser analisado por diversas vertentes, mas a ideia que nós tivemos para a nossa pesquisa foi expor alguns pensamentos e reflexões sobre como a autonomia da mulher e do corpo feminino encontram limites no pensamento liberal e como a igualdade apenas formal não assegura a autonomia da mulher. Isso porque a gente vive, numa sociedade machista, patriarcal, binária, que classifica as pessoas apenas em masculino e feminino, estabelecem padrões de comportamento, funções de trabalho que criam um sistema de privilégios que se perpetuam nas instituições sociais e que isso talvez possa não permitir com que as mulheres atinjam a plena autonomia. Num primeiro momento, nós traçamos uma evolução da legislação sobre o mercado de trabalho feminino, mais precisamente no contexto brasileiro. Vou adiantar e falar de forma um pouco resumida aqui agora sobre o nosso contexto atual, que foi a consolidação das leis do trabalho, que veio desde 1943, e a Constituição de 1988. Esses dois diplomas legais, eles criaram alguns direitos à mulher, a proteção ao trabalho da mulher, o direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou do salário, previram a realização de algumas ações que visassem a proteção da mulher, a proibição de critérios discriminatórios em função do gênero e tudo mais. Mas mesmo com todo esse aparato legal, estabelecendo uma igualdade formal entre homens e mulheres, as diferenças entre gênero, elas ainda persistem e interferem sobre o conceito de autonomia da mulher. E o que é autonomia privada? A autonomia privada, ela pode ser classificada como um princípio jurídico que se caracteriza pela possibilidade dos indivíduos poderem manifestar e exercer as suas próprias vontades. É claro que essa autonomia encontra limites. É inconcebível hoje que o indivíduo exerça plenamente sua autonomia convivendo em sociedade, já que não é possível exercer determinadas atitudes que violam o direito à vida ou à propriedade de outro indivíduo. Mas não é esse tipo de autonomia que a gente está querendo analisar aqui. O que nós pretendemos é analisar a autonomia privada em relação à possibilidade de escolha, de manifestação de vontades, de disposição livre dos próprios pensamentos, de liberdade de trabalho e até liberdade sobre o próprio corpo. Para nós, as autoras, a autonomia ela vai muito mais do que uma simples manifestação de vontade ou de uma ausência de proibição legal. A autonomia está relacionada com a verdadeira possibilidade de expressar suas vontades e de ser ouvida, de ter poder de escolha e não apenas ter que optar entre duas situações já apresentadas e limitadas. A autonomia das mulheres é um tema muito amplo e que deve ser analisada por diversas vertentes, mas a gente pretende aqui expor alguns pensamentos, algumas reflexões sobre como que essa autonomia encontra limites no pensamento liberal. É preciso analisar essa autonomia das mulheres nos ambientes familiares e pessoais e, consequentemente, no ambiente de trabalho. Seria possível mesmo afirmar que as mulheres realmente possuem plena capacidade de escolher o trabalho que elas querem? Ou será que elas estão submetidas a determinados tipos de trabalho e só lhes foi dada uma falsa possibilidade de escolha? A gente vive em uma sociedade que dita padrões de comportamento e que sempre foi atribuída ao homem algumas características de agressividade, brutalidade, força, enquanto a mulher, ela sempre foi classificada no sentido oposto, como meiga, doce, delicada, cuidadosa. E essa classificação binária, que é padronizado, e é socialmente aceito, reflete no ambiente de trabalho. O homem ele se torna responsável pelo trabalho produtivo e a mulher ela se limita ao trabalho doméstico e improdutivo. É aquele trabalho que não gera lucro, portanto não se remunera. Então a mulher, historicamente, fica como responsável pela família, pelos filhos, pela casa, pela comida. Só que com a propagação da ideia de autonomia e a criação de algumas normas protetivas do trabalho da mulher, a mulher passou a se inserir de uma forma singela no mercado produtivo de trabalho. E a partir do momento que ela começou a fazer parte do mercado de trabalho, ela realmente teve a opção de escolha? Ela realmente pôde adentrar em qualquer nicho de mercado, em qualquer profissão? Ou para a mulher foi destinado o trabalho informal e em tempo parcial para ainda poder ter tempo de cuidar da casa e da família? As mulheres elas passaram realmente a ocupar cargos de liderança, de desenvolvimento intelectual, ou para elas ainda foi destinado aqueles trabalhos produtivos de cuidado que são semelhantes àqueles exercidos dentro de casa? A ideia de que as mulheres possuem autonomia e capacidade de escolher o trabalho que elas querem é uma ideia muito limitada, porque a gente precisa analisar
que as questões de gênero, elas ainda colocam homens e mulheres em posições muito desiguais, principalmente no que diz respeito à possibilidade de expressar o livre consentimento diante de situações de subordinação de trabalho, né? Seja essa subordinação direta ou estrutural. Para a professora Maria Cecília Máximo Teodoro, existe uma distopia na proteção do mercado de trabalho da mulher e desigualdade de gênero, porque as normas de proteção do trabalho, elas refletem uma visão de mundo machista, já que essas normas de proteção, elas estão destinadas ao fator biológico, à maternidade. Então, ela torna a mulher digna de proteção somente no momento em que ela está grávida e que ela precisa se dedicar ao maternar. Só que o movimento feminista dos últimos anos, ele foi um dos grandes responsáveis pela emancipação feminina na vida privada e na maior autonomia das mulheres. E além disso, a gente ainda pode citar o fato de que o casamento, ele vem perdendo um pouco o status e a relevância ao longo dos anos. É claro que ele ainda é uma instituição relevante, né? Mas perdeu-se a ideia de necessidade de casamento, principalmente para as mulheres. E somado a isso, a gente ainda teve a lei do divórcio e a pílula anticoncepcional, que trouxeram uma revolução da inserção da mulher no mercado de trabalho, porque agora ela começou a ter controle do próprio corpo e passou a ter vontade própria. Então, isso fez com que o mercado de trabalho feminino se tornasse mais acessível, porque as mulheres elas passaram a ingressar em universidades, se estabelecer profissionalmente, começaram a ser mais vistas e mais notadas nos trabalhos fora de casa. E com a profissionalização das mulheres, o controle dos recursos ele deixou de ser exclusivo dos homens, o que fez com que o mundo do trabalho ele fosse mais preenchido por mulheres, alterando, mesmo que de forma tímida, algumas posições de poder e algumas relações sociais. Só que essas transformações, elas não foram e ainda não são suficientes para acabar com a desigualdade de gênero, principalmente no que se refere à divisão sexual do trabalho. Porque as mulheres, ainda que mais presentes no mercado produtivo, elas ainda são as responsáveis pelas tarefas domésticas, realizam duplas jornadas de trabalho, existe divisão desigual dos afazeres domésticos, e isso é um dos principais impedimentos para a emancipação plena das mulheres no mercado de trabalho, porque a sobrecarga das atividades, elas acabam por minar a capacidade física e psíquica das mulheres na manutenção dos seus empregos. As mulheres, elas ainda são subrepresentadas no trabalho produtivo. Tem uma pesquisa no IBGE que fala que apesar das mulheres corresponderem à maioria da população brasileira, mais especificamente 51,4% da população, elas só representam 13,6% do mercado de trabalho. E além disso, de acordo com essa mesma pesquisa, se a gente avaliar os trabalhadores inseridos em ocupações em regime de tempo parcial, as mulheres ainda são maioria. Então, 28,2% das trabalhadoras no mercado produtivo estão exclusivamente em trabalhos com horário reduzido, contra 14,1% dos homens, retratando uma predominância das mulheres na responsabilidade pelos trabalhos domésticos. Essa mesma pesquisa do IBGE informou que as mulheres que trabalham se dedicam 73% mais horas do que os homens nos afazeres domésticos. E além disso, quando as mulheres e os homens trabalham exercendo as mesmas funções, elas recebem cerca de 3/4 do que os homens recebem. Os cargos de direção e chefia também são majoritariamente ocupados por homens brancos. Existe uma diferença de gênero que também perpetua uma desigualdade racial, não é objeto específico desse nosso estudo, mas também é um fator a ser analisado e refletido. E se a gente analisar a diferença de escolaridade entre homens e mulheres, os dados do estudo do IBGE não justificam a diferença salarial, porque de acordo com o IBGE, as mulheres são mais instruídas que os homens. Elas representam 57,2% dos alunos matriculados nos cursos de graduação. Além disso, uma pesquisa realizada em 2020 demonstrou que 50% das mulheres brasileiras começaram a cuidar de alguém durante a pandemia e 72% das mulheres afirmaram que o trabalho de cuidado aumentou nesse período. A CEPAL emitiu um relatório também destacando que a pandemia da Covid-19 gerou um retrocesso de mais de uma década com relação à participação das mulheres no mercado de trabalho, porque a taxa de desocupação, que antes era de 12%, agora é de 22,2%. E uma das grandes contribuições para a saída da mulher do mercado de trabalho é que os afazeres domésticos eles ficaram quase que exclusivamente por conta das mulheres e não são assumidos pelos homens. Então, por mais que ainda seja possível observar uma maior autonomia da mulher, a gente ainda tem que avançar muito nesse aspecto, né? A luta por igualdade ela tem que ser constante para que a gente tenha mais espaço cada vez no mercado de trabalho e na sociedade. É isso, pessoal. Muito obrigada!